Você está vivendo sua vida, você está de boa, de repente alguém chega para você e fala: você está correndo risco de morte. Você tá tudo bem para você. Vá ao encontro de encorajamento, vai lá, a Viviane tem as instruções, ela vai te dizer qual é o risco que você está correndo. Você viria aqui ou não? Sim ou não? Sim. Mas você sabia que a cada 10 pessoas que correm risco e são chamadas, no Brasil a estatística é que apenas uma respondem a esse chamado? Verdade, estou falando do recall. Já ouviu falar em recall? O que acontece? O que é o recall? O recall é um chamamento, é chamar de volta. É quando o fabricante ele faz um produto e ele detecta que esse produto tem um grave problema, um grave defeito. Então ele faz um recall, ele chama o consumidor de volta para poder reparar esse erro de graça para continuar dando segurança ao consumidor. A gente escuta muito recall no caso de carros. E esse fim de semana passou uma reportagem de uma montadora, uma fabricante de automóveis, que está fazendo o maior chamamento da história, o maior recall da história, porque uma série dos carros estão com um grave problema no airbag. Então a matéria alertava: gente, apenas 10% compareceram. 90% dos consumidores, dos donos, estão correndo risco de morte. Isso não se aplica só para o carro, tem também recall de alimentos. Muitas pessoas, quando você vai ler sobre isso, muitas pessoas morrem por consumir alimentos estragados. Remédios, medicamentos fora de data, medicamentos com problema, brinquedos, recall de brinquedos. Né? As fabricantes têm que tomar cuidado com idade, acidentes que acontecem com crianças que engolem pecinhas e produtos importados que contêm chumbo na tinta que fazem mal para as crianças, enfim. O recall é um chamamento, é chamar de volta o consumidor para que ele tenha de graça o problema dele resolvido. Então vamos trazer para a nossa vida espiritual o recall? Você já reparou que a todo momento Deus está nos chamando para um recall? A todo momento Deus nos chama para uma reparação, para consertar alguma coisa em nós. A todo momento Deus está nos chamando. Ele é o nosso fabricante, Ele sabe exatamente como nós somos. Aí você fala: então Deus me fez com defeito? Não. Deus não nos fez com defeito, mas o pecado gerou defeito em nós. O pecado original. Que pecado que eu estou falando? O pecado lá no Jardim do Éden. Com a desobediência de Adão e Eva, abriu-se uma porta para o pecado e o pecado gerou defeitos em nós. Nós já nascemos com essa porta aberta para o pecado, para termos defeitos. E que defeitos são esses? Ira, ciúmes, inveja, egoísmo. Coisas, gente, que se cresce dentro de nós, esses sentimentos, esses defeitos, se a gente não responde ao recall de Deus, ao chamado de Deus para reparar esses sentimentos, nós corremos sério risco de morte, morte espiritual. O fabricante, ele sabe que a qualquer momento, quem ainda não respondeu ao chamado, pode a qualquer momento o freio não funcionar, o airbag não abrir e de repente acontecer um acidente e o consumidor, o proprietário, enfim, morrer. Deus também sabe isso. Por isso, Ele está sempre nos chamando de volta para fazer a reparação em nós. Então você ouve assim: atenção, atenção, proprietários de coração irado, comparecer ao encontro de encorajamento, ouvir as instruções que lá são faladas, comparecer diante do fabricante. Então você está lá, igual os 90%, não está ouvindo. Está vivendo de boa. Está vivendo de boa até se acidentar.
Em todo momento nós estamos ouvindo Deus nos chamar para reparar. E eu falei algumas coisinhas, mas tem coisas que só você sabe e você sabe que só Deus pode mudar em você. Então, a todo momento, Deus está nos chamando. E isso, gente, não é de hoje. Deus começou o seu recall lá com o povo no Egito. Quando Ele tirou o povo do Egito para a Terra Prometida, durante todo o deserto, o povo se afastava e Deus chamava, e Deus reparava, e Deus consertava, e o povo se afastava, e o povo tinha mais defeito, voltava. E esse chamamento Deus sempre foi fazendo, até que Deus falou, vou mandar oficina até eles. E mandou Jesus. E antes da cruz, Jesus escolheu 12 caras, 12 homens, cheios de defeitos como nós. E com amor, ele foi lá, reparou, consertou e preparou para o maior recall de todos, que é o ide e pregai o Evangelho. Os discípulos, eles foram reparados para fazer o maior chamamento. E essa é a nossa missão. É esse chamamento que Deus quer. Por isso que Ele quer nos reparar. Porque Ele quer usar você para chamar outras pessoas para Ele. Ele quer chamar as pessoas. Venham, eu vou reparar vocês. Venham. Venham conhecer meu reino. Venham. É isso que Deus quer. Eu sei que todos vocês estão ouvindo a mensagem. O recall de hoje é para você que está aqui, é para você que está assistindo. Mas nem todos talvez vão responder. Talvez você não queira responder. Talvez você não queira ser agora reparado. Mas uma coisa é, se você, assim como a estatística, assim como os proprietários, se você não se atentar, e se você não ouvir, e se você não voltar, você vai se acidentar. E pode até mesmo morrer. Então, aceite o recall de Deus. Responda, venha, chame, volte, chame as pessoas. Faça isso. O mais interessante na reportagem que eu assisti do final de semana é que ela encerrou assim, a repórter, com a seguinte frase: comparecer ao recall pode salvar uma vida. E eu vou completar. Responder ao recall de Deus pode salvar a sua vida. Amém, gente? Aplauda Ele em nome de Jesus.